gente vai fazer um exercício para verificar aqui a questão do dimensionamento da adutora por gravidade. Nós temos um sistema de abastecimento de água, uma adutora que interliga dois reservatórios. E essa adutora deverá transportar uma vazão de 143 litros por segundo. Então, a gente já observa aí dois fatos importantes. Eu tenho uma adutora que está ligando um reservatório ao outro. E aí, o que cabe a gente analisar, né? Poderia ser um reservatório, a água saindo do reservatório da estação de tratamento e levando essa água até o reservatório de distribuição? Poderia. Eu poderia interpretar isso daqui como a captação até a estação de tratamento, uma adutora de água bruta? Poderia, se essa captação fosse feita em reservatório, né, com barragem, então eu poderia interpretar como sendo dois reservatórios, o reservatório que eu estou captando e o reservatório que eu estou entregando lá até a estação de tratamento. Então, aqui cabe diversas situações, tá bom? Sabendo que o comprimento da adutora é de 5.350 metros, né? E aí eu tenho um dado, o comprimento é o dado lá da distância entre esses dois pontos, né? Então, é um dado que eu vou ter que enfrentar. E os níveis médios de água nesses reservatórios correspondem às cotas altimétricas de 576,25 metros e 552,69 metros. Então, aqui uma outra informação. 576 é maior do que 552, que é o ponto para onde eu quero levar essa água. Então, se eu tiro água de um ponto mais alto do que o ponto que eu quero levar essa água, então eu posso fazer esse transporte de água por gravidade, né? Então, essa água vai descer por gravidade. Já que eu não tenho bomba, eu não preciso determinar lá a equação da fórmula de Bresse, eu vou simplesmente utilizar as equações que nós já conhecemos lá da hidráulica 1 para o cálculo de diâmetro, e aí é o que ele me pede, né? Tá me pedindo diâmetro da adutora, a vazão máxima a ser veiculada. Então, assim, eu quero transportar a vazão de 143 litros por segundo. Só que na hora que eu calcular, eu vou ter um diâmetro que não é um diâmetro comercial, né? Então, eu vou ter que adotar um diâmetro que eu tenha já disponível no mercado. Então, eu vou arredondar para cima, eu vou pegar um diâmetro comercial maior do que aquele que eu calculei, e aí a vazão que vai efetivamente passar pela minha adutora não é mais essa que eu dimensionei, né? É uma outra vazão, porque o diâmetro ele não é exatamente aquele que eu estou calculando. E a velocidade também. Então, utilizar a equação da continuidade, a gente chega lá. Se a gente tem vazão, né? A gente chega na velocidade. Então, aqui, o que eu tenho de dados para começar o meu problema? Eu tenho vazão. Eu sei que essa adutora, ela interliga dois pontos, né? Eu tenho o comprimento da adutora, que é um dado de projeto, e eu tenho a perda de carga, né? Então, por que eu tenho a perda de carga? Porque numa adutora, né, considerando aí que eu quero calcular o diâmetro mínimo, né, o menor diâmetro, eu vou considerar que toda a energia disponível vai ser utilizada para vencer as resistências ao escoamento, ou seja, fazer o desnível entre os reservatórios iguais à perda de carga distribuída. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é a perda de carga. Então, primeiro passo, determinar a perda de carga distribuída. Por que eu não vou calcular a perda de carga localizada aqui? Porque eu tenho uma adutora com um comprimento bastante robusto, né? Então, eu posso aí desprezar as perdas de carga localizada. Então, determinar a perda de carga distribuída, eu tenho que a perda de carga vai ser igual a cota maior, cota no ponto 1, menos a cota no ponto 2. Aqui eu vou desenhar para vocês 576,25 menos 552,69.
Então, a minha perda de carga é igual a 23,56 metros. Beleza. Aí, eu vou desenhar aqui para vocês como é que eu tenho, né? Eu tenho um reservatório aqui, eu tenho a minha adutora e ela vai levar a água para um reservatório que está com nível Z2 e aqui o nível Z1. Tá certo? É isso que a gente está fazendo. A gente vai dimensionar o diâmetro dessa tubulação, sendo que L é igual a 5.350 metros. Então, calculei a perda de carga distribuída. Segundo passo é calcular a perda de carga unitária, o nosso J, que é o J. Né? A perda de carga unitária é dada pela perda de carga em metros dividido pelo comprimento total da tubulação. A perda de carga em metros que nós calculamos, 23,56 metros dividido por 5.350, que é o comprimento da minha tubulação, né? Então, aqui eu vou ter uma perda de carga unitária de 0,0044 metro por metro. Terceiro passo, calcular agora, utilizando a equação de Hazen-Williams, o diâmetro da minha adutora. Então, utilizando aí a vazão, a equação de Hazen-Williams, nós conhecemos a vazão, que a gente calcula, né? Pelo consumo, pela população, estão lembrados? Se eu estou ligando dois reservatórios, eu vou utilizar só o coeficiente K1, né? Se tivesse sendo para o sistema de distribuição, eu usava para o cálculo dessa vazão o coeficiente K1 e K2, só relembrando aí como que a gente determina a vazão. A perda de carga unitária 0,0044. E eu preciso também do valor da rugosidade para a equação de Hazen-Williams, né? Então, o coeficiente de Hazen-Williams vai ficar 130, porque a gente tem uma tubulação de ferro fundido dúctil revestida com argamassa de cimento. E aí, por isso, a gente utiliza o valor do coeficiente C de 130. Isso é tabelado, a gente já viu essas tabelas também. Então, eu posso calcular o diâmetro já isolando ele na equação de Hazen-Williams. O meu diâmetro vai ser igual a 10,65 vezes vazão elevado a 1,86 vezes C elevado a menos 1,85, aqui é 85, dividido pela perda de carga unitária, isso daqui elevado a 1 sobre 4,87. Substituindo os valores de vazão, coeficiente C e J, perda de carga unitária, nós temos que o diâmetro é igual a 10,65 vezes 0,143, porque estava em litros por segundo, a gente tem que passar para metro cúbico por segundo, então eu divido por 1000, vezes 1, elevado a 1,85, vezes o C, 130, menos 1,85, dividido por 0,0044, perda de carga unitária, isso daqui elevado a 1,487. O diâmetro calculado é 0,372 metros. Como não existe comercialmente um diâmetro tão quebrado assim, né, de 372 milímetros, nós vamos adotar o diâmetro comercial logo acima desse, que é de 400 milímetros. Então, adotando esse diâmetro, eu tenho que calcular uma nova vazão, né? Porque com diâmetro de 400 milímetros, vai passar uma vazão maior do que passaria para esse diâmetro de 372 milímetros. Então, vou calcular a vazão, também usando a equação de Hazen-Williams, só que agora
eu vou isolar a vazão, né, para determiná-la. 2,63 J elevado a 0,54. Substituindo aí, 0,279 vezes 130, vezes o diâmetro, o novo, né, que eu adotei, 0,400 elevado a 2,63. E a perda de carga não muda. Vou deixar a mesma, perda de carga, 0,54. Então, minha vazão vai ser igual a 0,174 metros cúbicos por segundo. É comum a gente utilizar, né, falar em termos de vazão em litros por segundo. Então, 174 litros por segundo. Eu multiplico por 1000. E, por fim, eu tenho que validar a velocidade na minha adutora, né? Eu sei que eu tenho alguns limites de velocidade para serem atendidos. Então, considerando essa nova vazão e o diâmetro da minha tubulação, qual deve ser a velocidade? Que vai ser o nosso diâmetro. Aí, eu vou para o quarto passo, nova vazão. E o quinto passo, velocidade. Verificação da velocidade. Pela equação da continuidade, vazão é igual a velocidade vezes a área da seção transversal da adutora. A velocidade, então, é vazão dividido pela área. A área da seção transversal é πd ao quadrado dividido por 4. Então, vai ficar 4Q sobre πd ao quadrado. Portanto, a minha velocidade é igual a 4 vezes a vazão, que eu calculei aqui, 0,174, passando para metro cúbico por segundo, dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado, diâmetro de 400 milímetros. Então, eu vou encontrar aqui uma velocidade de 1,38 metros por segundo. Então, V igual a 1,38 metros por segundo. E aí, eu vou analisar a minha velocidade com relação aos limites, né? Ela está maior do que meio, né? Velocidade tem que ser maior do que meio para não ter problemas com deposição de sedimentos, então tá ok. É maior do que 0,5 metros por segundo, e ela está abaixo de 1,5 metros por segundo, que é o ideal na prática, né? Então, menor do que 1,5 metros por segundo. Eu posso passar de 1,5? Eu posso, né? Eu posso chegar até 3 metros por segundo, mas o ideal é que essa velocidade ela fique mais próxima de 1,5 metros por segundo por questão de segurança, de economia, enfim. Então, essa velocidade aí está dentro dos limites. Se eu obtivesse uma velocidade fora desses limites, eu teria que mexer no meu diâmetro, né? Que é algo que eu tenho controle, para poder ou aumentar ou diminuir a minha velocidade de acordo com a minha necessidade, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Muito obrigada. Então, nós vamos ter aqui um exercício para a gente praticar o dimensionamento de uma adutora que está funcionando em recalque, né? Está recalcando água. Então, ela está levando água de um ponto que está uma cota Z1 de 530 metros até outro ponto que está uma cota Z2 de 586 metros. O comprimento dessa adutora é de 5.450 metros e a vazão de demanda, né, a vazão demandada, 150 litros por segundo. Considerar a bomba com um rendimento de 70%. Então, eu tenho aí os meus dados, considerando essa bomba funcionando 24 horas por dia, embora isso não seja o que é adequado, né, a gente vai considerar só a título de exemplo mesmo, e o coeficiente de Hazen-Williams, considerando uma tubulação de ferro fundido, usada, 120 aí.
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o diâmetro econômico a partir da fórmula de Bresse, né, que é adutora. Então, aplicando a equação de Bresse, embora a gente tá lá, né, com o coeficiente K igual a 1,3, nós vamos adotar para K igual o valor de 1, tá bom? Isso devido às observações práticas, é usual que se aceite esse valor de K igual a 1. Então, considerando aqui a fórmula de Bresse, né, a gente aplica K igual a 1, N igual a 24 sobre 24 elevado a 0,25. Então, vai ficar a própria raiz da vazão, a vazão 150 litros por segundo, considerando aí, trazendo para metro cúbico por segundo, a gente divide por 1000 e a gente tem aí um diâmetro de 387 milímetros. E aí, como eu falei para vocês, nós vamos pegar um intervalo aí de alguns diâmetros próximos para a gente fazer a nossa análise em termos de custo. Então, nós pegamos aí um diâmetro de 350 milímetros, diâmetro de 400 e diâmetro de 450 milímetros. A gente não tem comercialmente o diâmetro de 387, por isso a gente pega alguns diâmetros comerciais próximos. E aí eu vou calcular qual que é a velocidade que esse fluido vai desenvolver ao longo da adutora para cada um dos diâmetros. Então, peguei para calcular a velocidade, eu utilizo a equação da continuidade, eu tenho diâmetro, vai variar, né, D1, D2, D3, eu tenho a vazão de 150 litros por segundo, eu divido a vazão pela área da minha seção transversal, conhecendo o diâmetro, né, a área da seção transversal é πd ao quadrado sobre 4, então eu consigo calcular a minha velocidade, V1, V2 e V3. A gente observa aqui que essas velocidades estão dentro dos limites recomendados, então na faixa aí de 1 a 1,5 metros por segundo, que é usual para tubulações adutoras por recalque. No recalque a gente espera não passar de 1,5 metro por segundo de velocidade, por questões aí de segurança. Então, para velocidade, todos os diâmetros aí estão atendendo. Agora a gente vai calcular a potência da bomba necessária para cada um dos diâmetros. Bom, para a gente calcular a potência da bomba, essa bomba ela tem que vencer um desnível geométrico de 53 metros e ainda somar esse desnível geométrico à perda de carga distribuída por atrito ao longo da tubulação. Eu deveria considerar também as perdas de carga localizada. No entanto, nós não vamos considerar as perdas localizadas, tendo em vista que essa tubulação ela tem um comprimento robusto de 5.450 metros de comprimento, comparado aí com as mudanças, com as singularidades que eu tenho ao longo do meu trecho. Então, eu observo aqui que eu tenho apenas duas singularidades, né, tirando aqui a saída e a entrada na tubulação, mas essa perda de carga localizada, ela pode ser desprezada, porque ela é muito pequena quando comparada com as perdas de carga distribuídas, né, perdas por atrito. Então, aí a gente vai calcular as perdas de carga distribuída pela equação de Hazen-Williams, né, a perda de carga unitária é dada por essa equação aqui. Se nós multiplicarmos a perda de carga unitária pelo comprimento da tubulação, a gente descobre a perda de carga distribuída. A vazão de 150 litros por segundo, o coeficiente de Hazen-Williams de 120 e o diâmetro muda aqui para cada um, né? Vai de 350 até 450 milímetros. Lembrando de entrar tudo com unidades no sistema internacional. Então, calculei a perda de carga para cada um dos diâmetros. E a altura manométrica, então, vai ser a perda de carga somada ao desnível geométrico, que é a altura que essa bomba vai ter que colocar o meu fluido, né? Então, para diâmetro de 350 milímetros, a gente tem uma altura manométrica de 95 metros. Para o diâmetro de 400 milímetros, altura manométrica de 75 e para o diâmetro de 450, altura manométrica de 65. Observem que
o diâmetro de 350 com relação ao diâmetro de 400, ele tem muito mais diferença do que o de 400 para o de 450. Aqui a gente observa que a gente tem uma diferença de altura manométrica de 20 metros, enquanto que o diâmetro de 400 para o 450, a altura manométrica ela está em torno aí de 10 metros. Então, talvez não seja um bom negócio considerar o diâmetro de 350, porque a perda de carga está bem maior, bem mais significativa, e talvez eu teria um custo aí com relação à potência da minha bomba, né, bem maior do que o custo de implantação. Então, para calcular a potência da minha bomba, eu tenho que potência é 9,81, multiplicando aqui pelo peso específico, né? Aqui vazão e aqui altura manométrica. Então, multiplicando isso tudo, dividindo pelo nosso rendimento, que é 70%, a gente tem a potência da nossa bomba, né? Então, essa potência que a gente vai ter que procurar lá no catálogo. Então, para o diâmetro 1, 200 kWh, para o diâmetro 2, 158 kWh e para o diâmetro 3, 138 kWh. Agora a gente vai fazer uma análise simplificada em termos de custo. Então tá aqui os 3 diâmetros que eu estava observando. Eu tenho uma potência absorvida para cada diâmetro. Essa potência absorvida é maior do que a potência nominal da bomba, né? Porque é a potência de energia que essa bomba vai gastar, tá? Para poder entregar para o fluido aquela potência com rendimento de 70%. Supondo aí que a bomba está funcionando 24 horas por dia, supondo o preço do quilowatt-hora de 0,65 centavos, embora isso daqui deva levar em consideração também os impostos, as taxas, enfim, os encargos sobre esses valores que eu não estou considerando, tá? Isso aqui é a título mais de ilustração. Custo de operação, né? Por dia, por mês e por ano. Então, multiplicando aqui a potência pelo número de horas, pelo preço do quilowatt-hora, eu tenho o OPEX dia, OPEX mês e OPEX ano. Vamos analisar aqui anualmente o que acontece. A gente tem que o custo de operação do diâmetro de 350 milímetros em relação ao diâmetro de 400 milímetros, ele é 328 mil a mais, né, em termos de custo de operação. Embora o custo de implantação seja 100 mil, né, nem 100 mil. 54 mil de diferença aqui no custo de operação, de implantação. Então, talvez não seja interessante a gente usar o diâmetro de 350 milímetros. Talvez não, eu já vou excluir ele, porque não é interessante, né? Na implantação aqui eu tenho uma economia de 54 mil, mas na operação eu tenho um gasto a mais anual de 328 mil a mais por estar utilizando um diâmetro menor, né? Então, bem significativo aí. Comparando aqui agora, e lembrando aqui que aqui eu só estou analisando, né, o preço do metro da tubulação, né? Então, a implantação do metro de tubulação. Teria que considerar diversos outros fatores aqui para nossa análise. Mas, como eu já falei para vocês, é uma análise bastante simplificada, só para vocês visualizarem como isso é feito, né? Quando vocês tiverem necessidade de fazer isso, realmente vocês vão ter acesso aos contratos, aos preços, tudo certinho, né? Então, isso teria que ser bem mais específico. Aqui a gente tem, então, para o diâmetro de 400 milímetros, em relação ao de 450, eu tenho uma economia, usando de 450, de 156 mil em operação. Então, com relação à operação, o de 450 me dá uma economia de 156 mil. Embora na implantação eu tenha aí
que desembolsar um capital inicial de 272.500. Né? Então, não dá, talvez não dê para tomar essa decisão só com esses valores que a gente tem, né? Porque aqui eu tenho um valor anual, talvez com 2 anos de implantação desse sistema de 450 milímetros, eu já compense aqui o custo de implantação do diâmetro de 450. Só que eu tenho que avaliar se esse dinheiro que eu estou economizando aqui, ele parado, quanto que ele me renderia, né? Esse diâmetro de 450, ele possibilita um aumento, uma ampliação da minha rede. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, é essa análise que a gente está fazendo quando a gente observa esse gráfico, né? A gente compara o custo do conjunto elevatório da energia elétrica, né? Que ele diminui com o aumento do diâmetro, e o custo de aquisição e assentamento da tubulação, que aumenta com o aumento do diâmetro. Aí a gente procura aí um valor de diâmetro que eu consiga equilibrar o custo de aquisição, o CAPEX, com o custo de operação, OPEX, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Muito obrigada e até a próxima.